Olá, esse é um canal de True Crime e antes de iniciar essa gravação, eu quero explicar que esse áudio pode lhe trazer vários gatilhos. Então, se você tem algum gatilho com causa animal, eu sugiro que você não ouça, porque ele será muito, muito forte. Não falaremos de detalhes, não falaremos de descrição de atos cruéis, mas falaremos da questão jurídica e social disso aqui. Hoje nós vamos conhecer a história do cãozinho Orelha, que vivia muito feliz lá em Florianópolis e que do dia 3 para o dia 4 de janeiro foi agredido barbaramente e só foi encontrado pela sua heroína, que tentou salvá-lo no dia 5. Mas, infelizmente, não foi possível salvá-lo por causa da barbárie que foi cometida contra ele. Então, não vamos entrar aqui em detalhes, porque vou explicar. Esse crime, possivelmente, vai ser o pior de que você já ouviu falar na sua vida. E, muito possivelmente, por toda a história de sua vida, você nunca ouvirá falar num crime tão bárbaro quanto esse. Não só porque foi mais um crime contra um animal, não é isso. Mas é sobre a forma, é sobre o contexto. Então é preciso que primeiro você compreenda que você, humano, é uma espécie animal também. Nós somos animais. Essa ideia de que o homem é superior aos bichos e essa história inventada na Bíblia não é real. Nós somos animais, tanto quanto os demais, cada um com as suas características, e nós somos a única espécie que não sabe amar, que não sabe conviver e que precisa aprender. Enquanto que as outras já nascem amando, protegendo, e além deles amarem e protegerem, eles até nos amam, nós que nem merecemos esse amor. O cãozinho Orelha era um cão idoso, segundo os próprios cuidadores. Era um cão comunitário que vivia lindamente e muito feliz na Praia Brava, em Florianópolis. Há vários vídeos na internet mostrando centenas de pessoas que passavam naquele lugar e brincavam com ele, amavam a ele e que ele dava muito carinho. Então, até para você, que se considera a pior pessoa do mundo, se você passasse na frente da casinha do cão Orelha, porque ele tinha casinha, e chamasse ele, ele iria amar você, abraçar você e fazer você se sentir amado. Ainda que você fosse um desgraçado, um filho da puta, mesmo assim ele faria. Não só porque cada um dá o que tem, não é só isso não. É que o cão é uma espécie animal que o nome deveria ser amor. Porque a única coisa que os cães fazem, gente, é amar. Todas as outras espécies têm o seu contexto específico. Toda ela é muito importante e todas são maravilhosas. Mas o cão, ele tem uma capacidade infinita de amar e proteger. E até para você que não vale nada, que é uma pessoa má, que faz o mal, ainda assim, ele tem condições de te dar amor. Mas o que vamos falar aqui é mais do que isso. Neste dia, que esses seres que vivem, e eu vou explicar aqui, eu não vou chamar pelo nome. Porque quem tem nome é pessoa e bicho. Eles nem são pessoas e nem bichos. E por quê? Que eles não são nem pessoa e nem bicho. Porque o que eles fizeram é tão monstruoso, mas é tão monstruoso, é tão monstruoso, é tão bárbaro, que monstro é um elogio. Eles não cometeram pecado. Eles não são monstros, não. Monstros são os pedófilos. Os pedófilos são muito melhores do que eles. Porque a medicina explica que a pedofilia é uma parafilia, é uma compulsão impossível de ser controlado. Impossível. E segundo os médicos e cientistas, isso está escrito em várias publicações oficiais, é algo que a medicina comprova. Por isso que pedófilo não pode ficar perto de criança. É uma compulsão. Há uma explicação.
Quando você fala de um traficante, também há uma explicação. Existe na cabeça dele um mundo profissional, econômico, paralelo, por isso que eles fazem muito, muito dinheiro e fazem carreira no crime. Claro, amparados pelo Estado, ajudados por muita gente, mas eles conseguem promover tanto dinheiro que eles conseguem comprar tudo que eles querem, inclusive pessoas. Também existe uma explicação racional para isso. Há também aquele tipo de torturador, como alguns políticos brasileiros que no Congresso Nacional ovacionam torturadores, adoram torturadores, promovem torturadores, entregam medalhas a torturadores, a pistoleiros, a assassinos. E tudo bem, existe também uma explicação para isso. O político gosta de poder. E pelo poder, ele faz qualquer coisa. Há até político no YouTube dizendo que, por exemplo, o estado de Santa Catarina é um estado diferente. O estado do Paraná é um estado diferente que sabe votar. Mas não é curioso que um estado que sabe votar, que é da pátria, da família de Deus, de brancos, matem mais animais que todos os lugares do país? Que tenham mais feminicídios expressivos do que o resto do país? Que tenha 3 feminicídios no final de semana, gente? Isso é normal? O Sul já vai em mais de 10 mulheres mortas só esse mês de janeiro. Isso é normal? Essas são pessoas melhores? Será? Que Santa Catarina tem um sócio histórico que vem lá do fascismo, do nazismo, sabemos. Quantos nazistas fugiram da Alemanha para permanecer impunes, viverem impunes, construírem suas famílias com ideias nazistas e viveram impunes por muito tempo. E há várias células nazistas que passam aí na imprensa que existem naquele lugar. Supremacia branca, pessoas que aparecem aí na internet promovendo racismo. Mas uma coisa que a direita faz como ninguém, e não importa qual seja o seu partido político, eu não estou nem aí, não importa, isso é uma coisa sua, pessoal, o voto é secreto e é individual. Mas uma coisa que eles fazem como ninguém é promover o ódio. E é impressionante como essas pessoas que cometem esse tipo de crime têm várias postagens na internet promovendo ódio em várias situações. É uma característica estranha, mas não só isso. O crime, que poderia se chamar crime, se fosse um crime, mas esse não pode ser chamado crime. E é por isso que eles não podem ser presos como criminosos comuns. Por quê? Porque o que eles cometeram é tão bárbaro, tão bárbaro, tão bárbaro, com uma vítima tão inocente, mas tão inocente, tão inocente. Não é como um bebê que chora, a mãe ouve e vai socorrer. Não é como um vizinho que tem uma vizinhança e pode pedir socorro. Não. Este cão não tinha como pedir socorro. Porque ele passava o dia amando e à noite também. E se aparecesse alguém ali querendo brincar, querendo um carinho, ele ia lá oferecer esse carinho. Então aparecem coisas que vivem, e eu vou apresentar para vocês aqui e vou me referir a estes seres que vivem pelos pronomes que a língua portuguesa traz na gramática normativa como pronomes demonstrativos. Isso, aquilo e daquilo, quando eu me referir de onde eles vêm, tá? Então aparecem coisas que vivem, que podem ser 5, que podem ser 4, estão aí investigando. Não importa, né? Não importa. O que importa é o que sabemos. Estas coisas que vivem, isso, cada um deles é um isso, porque não posso chamar de coisa, seria um adjetivo para eles. Não posso chamar de criminoso um criminoso, e não importa se é Ted Bundy, maníaco do parque, se é o Bola que matou a mulher lá, que o jogador, que o goleiro Bruno lá, que eles mataram a Emília, a Elisa Samúdio, né? O Bola, perto dele, é um anjo. Perto do isso 1, isso 2, isso 3, isso 4, 5, não importa quantos sejam. Os que passaram lá, os que fizeram, os que assistiram, os que sabiam, os que se calaram. Todo ser que vive, que sabia daquilo, que programou, que organizou, não importa. Todos eles eu vou chamar de isso. Porque esse crime, gente, não cabe no Código Penal.
Por isso que o Código Penal não pode ser aplicado a essas coisas que vivem. Não é porque eles têm menos idade, não! Porque eles vão completar a idade já já, não é? Isso é o de menos. Não é isso. É porque a barbárie que eles cometeram, a dor, a crueldade, ela é tão bárbara, ela é tão imensa, tão imensa, tão imensa, que em toda a sua vida você nunca vai ouvir nada parecido. E por que eu não vou descrever aqui? Porque é algo inenarrável, indescritível, indefensável, injustificável. É impossível de dizer. Porque quando eu ouvi essa notícia, eu me abstive de entrar em detalhes, porque eu sabia que eu ia adoecer. E eu passei várias noites sem dormir. E vários dias criando forças para gravar isso daqui. E até eu conseguir gravar isso daqui, eu passei mal muitas vezes. Eu chorei muitas vezes. E eu senti o meu corpo inflamar e estremecer. Porque a sede de justiça é uma necessidade que precisa ser realizada. Ela precisa ser atendida. E nenhum de nós conseguiu ainda atendê-la, né? Mas vamos lá. Em todo o Código Penal, não adianta você chamar isso de crime hediondo. É pouco, é pouco. O maníaco do parque, o Ted Bundy, todos esses criminosos que existem lá no presídio, nas unidades do menor de todo o Brasil. Se juntarmos todos os bandidos maiores, menores, criminosos, infratores, todos os playboys, perto desses, isso e aquilo, são pouquíssimo, são nada. Porque não há nada que se compare com o que eles fizeram. Essa gente branca, rica, milionária, poderosa, que não precisava vender droga para fazer dinheiro, só podia comprar e consumir porque pode pagar, não precisava traficar, embora eu sei que tem gente rica e a gente vê na imprensa que trafica. A questão não é essa. A questão aqui é o infinito prazer, e não vamos falar porque é psicopata só. Não! Psicopata, perto deles, é um elogio também. Porque o que nós lemos sobre psicopatas é muito pouco perto do que eles fizeram. Dada a circunstância, dada a situação. Entende? Então, não há que se pedir que se prenda, que se recolha, que coloque numa casa do menor. Não, porque isso não vai pagar. É muito pouco. E uma vez que o Estado é ausente, uma vez que o Estado é omisso, uma vez que uma juíza se declara suspeita. Gente, eu nem sabia que juiz podia ser amigo de bandido. Eu não sabia. Uma pessoa que apoia um crime também é bandido. Uma pessoa que se omite diante do crime também é bandido. Agora, um servidor público que sabe do que aconteceu, que recebe uma denúncia da polícia e que se declara suspeita, seja pelo que for, e não toma uma atitude porque é amiga, porque, pelo amor de Deus, eu achava que o juiz tinha que ter uma vida ilibada, comportada. Se a minha mãe souber que eu ando com uma pessoa que não presta, ela dá na minha cara. E eu já sou adulta. Tu imagina se eu fosse um operador do direito, como juiz, né? Imagina. O juiz deveria dar exemplo. Afinal, ele é servidor público. Ele é empregado público. E é pago com o nosso dinheiro. Que conste aqui o quanto isso é grave. Mas aí se você tem um Estado que se omite de alguma maneira, que demora a responder, que demora a atender, porque tem pobre, preto, favelado, que é apreendido por muito menos do que isso. Outro dia uma menina foi aí apreendida porque a pessoa se afogou na piscina que ela estava e ela não ajudou. E por isso ela está presa lá nesse lugar. Pode chamar apreendido, mas está preso do mesmo jeito. E como que seres que vivem, que respiram, praticam uma barbárie dessa que não tem nome, não cabe no Código Penal brasileiro e em nenhum Código Penal do mundo inteiro. Não cabe na Constituição, não cabe na macumba, não cabe na Igreja Evangélica, não cabe em lugar nenhum. Não cabe. A gramática da língua portuguesa não tem uma única palavra que defina, que descreva, que narre o que foi feito com a orelha. Não existe. Não há nenhuma palavra no dicionário de língua portuguesa que seja capaz de descrever. Por isso que eu não trago aqui o nome de criminoso ou de bárbaro, porque isso é pouco. É muito, muito pouco. Então, isso não nos representa.
O Código Penal não vai atender. Não adianta colocar essas pessoas numa cela, numa jaula. Não adianta, não queremos isso. A sociedade quer justiça. E a justiça é tirá-los do caminho. É garantir que outras pessoas não passem por isso. Porque a internet cada hora traz matérias aí de que isso já era sabido, já era conhecido, que outros cachorrinhos já tinham sido vítima. Inclusive, tem um delegado aí que até adotou um. Agora, eu pergunto, quem conhece Florianópolis, quem já foi lá, sabe que é uma cidade rica, bem cuidada, que tem câmera em todos os lugares, ou quase todos. Como é que um policial que se diz delegado, seja de onde for, de que não importa, não é? O delegado, ele é pago para cuidar da segurança da população. Como é que você sabe que um cão foi agredido, está sendo agredido, você até adota na intenção de ajudar e você não investiga? Sendo que há ali centenas de câmeras, com centenas de imagens. Como é que você não procura saber se você é autoridade, se você pode dar voz de prisão? Por que você não tem o interesse? A omissão não é crime, gente? Quando o servidor público ele não cumpre o seu papel, ele não prevarica, não? Não existe lei acerca disso, não? Então, quanto mais você puxa, você entende que isso não cabe no código, que a lei não atende, que o Estado não atende, que a polícia não é capaz, e eu entendo. A polícia é subordinada, não tem autonomia, tem medo mesmo. Porque há matérias que explicam que pior do que isso é aquilo, que é de onde eles vêm. E tem matérias aí explicando que aquilo foi até o porteiro do prédio, uma testemunha ocular, e ameaçaram um trabalhador. Veja, vamos aqui voltar. Um trabalhador é uma pessoa de bem, é uma pessoa honesta, bacana, do bem. Quando um ser adulto, rico e poderoso, mas nem precisava ser rico não, um adulto normal, que vai ameaçar uma testemunha porque ela tá certa, porque ela é um herói, esse porteiro é um herói, mesmo que agora ele não queira testemunhar, ele diga que não viu nada, não importa. Isso a gente sabe que é uma forma dele sobreviver, que é ele se defender. Esses seres que foram lá ameaçar esse homem, que é um homem, ele é uma pessoa e ele tem nome, mas o nome dele, né, é guardado para a segurança dele. Agora isso, de onde veio isso? 1, isso 2, isso 3, isso 4 e quantos forem, isso vem de algum lugar. E esse lugar, essa fonte que gerou isso 1, isso 2, o 3 e o 4, e quantos houverem, é muito pior. É muito pior do que esses aí. Porque eles pagam pelo mal, eles fazem mal, eles ameaçaram essa testemunha e continuam protegidos. Todos eles estão protegidos pelo Estado, apoiados pelos tribunais, porque os tribunais não se pronunciam, apoiados pela polícia, que também não se pronunciam. Fica dando entrevista. Gente, não queremos entrevista. Queremos algemas. Queremos cadeia. Mas como eles não cabem no código, como eles não cabem, porque isso que eles fizeram é indefinível, impossível de explicar e de contar, e eu jamais me atreveria, porque quando eu fui ver as matérias e o laudo do cãozinho orelha, eu quase morri. Todos os dias, quando eu fecho os olhos, eu visualizo ele rindo, ele brincando, ele pulando ondas no mar. Eu imagino aquilo que vive, andando e chamando ele para a morte e para a tortura. E a extrema-direita tem mostrado vários vídeos aí de apoio a torturadores. O que é muito preocupante, porque estamos numa eleição, não é? Estamos num ano de eleição. Essas pessoas praticam isso. Cuidado em quem você vai votar. A direita não tem se levantado contra isso. Os deputados deste lugar não estão aparecendo na mídia falando sobre isso de forma relevante, não é? Quem cala consente. Quem omite concorda. Entende? Isso e aquilo estão vivos, estão livres. Então é muito importante que você tenha cuidado. Grave essas imagens, gravem esses nomes, para que quando você chegue numa sorveteria, numa praia, numa boate, e reconheça esses rostos, que apesar de não serem pessoas, serem isso e aquilo, porque não dá para definir de acordo com essa barbárie,
Você vai visualizar os traços, porque documento a pessoa muda, identidade a pessoa compra, muda de nome, fica tudo bem, não é? E aí você precisa reconhecer isso e sair correndo. Entende? O seu filho, o seu cachorro, o seu pássaro, qualquer espécie viva que voe, que caminhe, que rasteje está correndo perigo. Enquanto esses seres estiverem vivos e livres, tanto isso 1, 2, 3, 4, quanto aquilo de onde eles vieram, que também vive e é quem produz isso daí, gente. A máquina produz o produto. O produto não vem alterado por acaso. Não, não, não. A máquina do mal vem de um mal maior. A máquina do mal é ensinada a ser má. Cada produtinho vai sair mal do jeito que a máquina produziu. Existe uma espécie a quem eu chamo de marginal doméstico. O que é o marginal doméstico? Marginal doméstico é aquilo que vive e que é ensinado a ser mal. E qual é a melhor forma de você ensinar um ser que vive a ser mal? É você permitindo, é você não contê-lo, porque a essência do ser humano é má. O que nos faz uma pessoa de bem é a direção que o nosso pai, que a nossa mãe pega e vai dando. Mas o nosso pai e a nossa mãe são pessoas, eles têm nome. Isso que foi feito com o cão-orelha é tão bárbaro que jamais poderia ser feito por pessoas. Isso não pode ser chamado de pessoa. O Código Penal não atende nem para o menor, nem para o maior. A única coisa, a única forma desses seres que vivem, que produzem o mal, que pagam o mal, que financiam o mal, que ameaçam testemunhas, que coagem, que ameaçam um trabalhador honesto, uma pessoa de bem. E só isso daí, já dá para você ter uma ideia de onde vem isso e aquilo. A partir do momento que eles estão vivos e livres, todos nós do mundo, do universo, do planeta e de outros planetas também estão em risco. Porque se o mal, ele é infinito, e a personificação desse mal é o isso 1, 2, 3, 4, e todos os outros envolvidos, não importa se estava em casa, se estava fora do Brasil, se sabia, tudo criminoso. É tudo mal. Porque criminoso, como eu falei, é pouco, não dá para definir, não dá para dizer. Todos eles são isso. E de onde vem é aquilo. Então, aquele que tem o privilégio de ter uma mãe, aquele que tem o privilégio de ter um pai, e veja, cuidado. Cuidado à escola que você vai matricular seu filho. Mesmo sabendo que esse lugar, que tem várias células neonazistas, a história desse lugar é nazista. Isso está na história, né? Mas lá neste lugar tem pessoas boas. E foram essas pessoas boas que lutaram por justiça, que estão lutando, que estão buscando. Mesmo sabendo que isso, 1, 2, 3 e 4, e mais se tiver, são poderosos. Porque herdaram alguma coisa, porque o avô tinha dinheirinho, não sei quem tinha dinheirinho, enfim, não importa. Não importa. Se eles estão vivos e estão livres, todos nós estamos em perigo. Nós, a formiga, o cachorro, a planta, o animal, a fauna, a flora, as águas, os rios, os mares, tudo que vive, tudo que respira está correndo risco. Colocaram uma foto aí de um deles, uma imagem, rodou na internet, de um deles numa igreja. Observe. A Igreja Católica, segundo a história, apoiou o nazismo, praticou tortura, né, na Santa Inquisição. Então, a tortura, né, especialmente essa, vem daí. As pessoas aprenderam com eles a torturar, a estuprar, a matar. Isso é a história que conta, não sou eu. Tá aí várias obras-primas como Os Fantasmas de Goya e outras mais para mostrar a própria história do catolicismo. E não só o catolicismo, né, todas as religiões. Tem religião aí que mata, suicida, não sei quantas pessoas, enfim. Tá tudo na internet, é só buscar. O que eu quero dizer é que enquanto isso 1, 2, 3, 4 e todas as suas fontes geradoras estiverem vivos, todos nós corremos risco. A única forma de estarmos seguros é se isso 1, 2, 3, 4, quantos forem, e todas as suas máquinas geradoras, aquelas que os colocaram no mundo, que os trouxeram ao mundo, todas elas têm que desaparecer. A única forma de estarmos seguros é se todos eles desaparecerem. Veja, o Código Penal não dá conta disso, nenhuma lei no Brasil dá conta disso, mas existe um único tribunal que seria capaz de julgá-los devidamente.
Teria que ser algo tão horrendo quanto, teria que ser algo paralelo, algo fora, muito, muito, muito fora da lei. Algo extraordinário, como o Tribunal do Crime, das facções criminosas. O único tribunal capaz de julgar isso, 1, 2, 3, 4, e suas fontes geradoras, porque sim, a fonte geradora tem que ser parada. Porque ela vai continuar gerando, seja biologicamente, seja socialmente. Essas fontes produziram isso daí. E pasmem, de onde veio isso, gente? Tem muito mais. Mas muito mais. Esse momento aqui que eu estou gravando isso, vocês acham que eles não estão agindo? Vocês acham que eles não estão praticando o que aprenderam com suas árvores geradoras? Mas é claro que estão. Essa história que a polícia pegou um celularzinho, vocês acham que eles só têm um aparelho de celular? E vocês acham que eles iam entregar o aparelho pessoal? Ah, gente, pelo amor de Deus. Eles foram protegidos pela polícia, escoltados, segundo as matérias. Aí você vai acreditar que aquele celular é de fato o celular que ele usa? Ah, tenha santa paciência, não. Mas observe, o único tribunal que poderia julgá-los é um tribunal de exceção. E o único tribunal de exceção que nós conhecemos é o das facções criminosas. Porque eles vivem num mundo tão paralelo, tão absurdo, tão extremo, que eles sim saberiam julgar, punir, gravar e postar como eles fazem com várias pessoas aí. Que existe isso, né? Isso é real. Então, como muito provavelmente isso não vai acontecer, porque eles estão protegidos pela lei, pela justiça, estão protegidos pela polícia, porque foram escoltados e tudo mais, porque a polícia não tem autonomia, e eu entendo isso, né? A justiça pode ser amiga de uma pessoa... Gente, como que um juiz pode ter amizades desse tipo? Meu Deus! E eu que achava que juiz tinha que ter uma conduta super ilibada. Quem apoia uma coisa dessa, meu Deus, que absurdo. Enfim, estamos desguardados, estamos desassistidos completamente. Então pensa comigo, vamos raciocinar. Se o Código Penal não abraça, porque é pouco, porque eles fizeram, é muito pouco, muito pouco. O resto, menos ainda. A justiça está com eles, a polícia também, porque a polícia não tem autonomia. Então o que nos resta? Nos resta clamar que eles caminhem nas ruas, já que o Tribunal do Crime não vai conseguir pegá-los porque eles estão super protegidos, apesar de que o Tribunal do Crime já matou juiz, né? Já matou o maior delegado do Brasil, não é isso? Ameaça o promotor mais militante pela justiça do Brasil, que o próprio governo brasileiro não cuida dele, né? Então, assim, se a facção quiser, ela vai buscar. Mas ela não vai, né, se meter com esse povo aí cheio de dinheiro, provavelmente. Então, o que nos resta? Nos resta pedir que eles caminhem nas ruas. Porque já foi provado, segundo as matérias que estão circulando, que havia repetidas tentativas e por várias vezes eles maltrataram animais. E outras vezes já tinha acontecido, a polícia não tomou providência, não procurou nada. Mas há aí várias imagens rolando e várias pessoas que estão apurando, que estão acompanhando e trouxeram isso à tona. Então, todo serial é aquele que pratica repetitivamente atos, e esses atos eles vão progredindo de acordo com a maldade de cada um. Claro que um serial comum, como Ted Bundy, como Bola, são fichinhas para isso 1, isso 2, isso 3, isso 4. Porque quem tem nome é pessoa. E uma pessoa, por pior que ela seja, por mais bandido que ela seja, esteja no presídio com 1 milhão de anos a cumprir, não é capaz de fazer isso. Não é capaz. Só isso 1, 2, 3, 4 são capazes de fazer. Porque isso vai além de tudo que tá no Discord, de tudo. Porque a maioria da galera que tá no Discord é fodida. Mas eles não são. De jeito nenhum. Então, existe na cadeia do mal o que é abestalhado, o que é imbecil, o que é retardado, o que faz tudo que o outro quer. Isso existe, né? Os próprios médicos explicam isso aí. Não é o caso deles. Os issos eram ricos, privilegiados, por isso que são protegidos pela justiça. Se fossem pretos e pobres, teriam apanhado, talvez nem tivessem vivos. Então, o que é que cabe, o que é que resta à sociedade?
Resta clamar que eles estejam nas ruas e que nós possamos encontrá-los. Aí sim. Porque, veja, eles precisam desaparecer. Se eles não desaparecerem, eles podem matar todos nós, todos os animais, toda a fauna, toda a flora. Porque eles estão na flor da idade. Isso vai crescer e vai se multiplicar. Veja, os queimadores de índio, do índio Galdino, eles ao menos apareceram na imprensa. Houve ali uma detenção mais ou menos ali, porque é aquela coisa da idade. Só que tem uma coisa assim, ó. Na época dos queimadores de índio, não existia rede social. E os canais de TV não podiam falar os nomes dos queimadores de índio Galdino, né? Só que graças a canais aí como Iconografia da História, que é um canal sério, e outros muitos e tantos que pesquisam, trazem à tona a memória histórica do Brasil, porque a memória é um direito humano, tá? E no Brasil não existe direito ao esquecimento. A novidade é que isso aconteceu em tempos de rede social, galera. E por mais que uma juíza proteja cada um deles, dizendo que não pode colocar foto, não pode expor nome, essa juíza vai conseguir controlar milhões e milhões de brasileiros? Será? E os brasileiros que estão fora do Brasil? E os outros países, eles vão conseguir controlar essas imagens que rolam na rede? A novidade é que a partir das redes sociais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, todos nós morreremos e as fotos deles continuarão na rede. Entende? Isso 1, isso 2, isso 3, isso 4, e daquilo de onde eles vieram, de onde todos eles vieram, gente, tem mais, tem muito, muito mais. Nós precisamos nos proteger, nós precisamos proteger nossas crianças, nossos animais. Se você chegar numa escola que qualquer isso estiver matriculado, saia correndo de lá com a sua criança. Se você chegar num restaurante e um desses isso estiver sentado comendo, saia de lá desesperadamente. Você pode ser uma vítima. Eu posso ser qualquer um de nós. Agora, se nós pudermos encontrá-los na rua caminhando tranquilamente, porque o serial que gosta de repetir atos, quaisquer que sejam, ele não para, entende? Eles não vão passar a vida todos trancados em lugar nenhum. Uma hora eles vão sair, nem que seja para mudar de país, para ir à padaria, para saciar a sua essência. Novos ataques vão acontecer. Eles vão atacar de novo. E a justiça vai proteger, e a polícia também, porque a polícia não tem autonomia. Mas nós não precisamos protegê-los, não é verdade? Porque se nós, quanto sociedade, não somos assistidos, se pagamos juízes que não atendem à sociedade, se pagamos deputados que deveriam legislar, mas só querem saber de ser influencers, não é? E mostrar coisas de arma e de ódio e de racismo e de nazismo e de dizer que o Nordeste não sabe votar, eles que sabem, que eles querem separar o Brasil e blá, 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 que seja, cada um acreditando no que quiser, esse é um problema deles, né? O que eu quero dizer é que essa gente de direita que promove ódio é uma gente muito perigosa. Você pode ter o seu candidato, votar em quem você quiser e não precisa promover ódio. Não precisa bater palma. Se o deputado que a gente paga não trabalha, por que nós pagamos? Vamos convocar uma nova constituinte. Se o juiz que é pago para fazer justiça não faz, por que nós pagamos? Por que nós temos que aceitar? Quem falou que temos que aceitar? Vamos fazer uma nova constituinte. Se o deputado é pago para fazer lei e ele não faz, então façamos nós. Faremos a lei, votaremos a lei na internet. Não precisamos de deputado para nada. Eles não servem para nada, gente. Qual é a lei? Qual é o deputado que está à frente desse caso lá em Florianópolis? Esses deputados brancos de direita, eles têm se promovido? Eles têm se levantado? Não, eles só estão preocupados, né? A maioria deles, do Brasil inteiro, em se reeleger. E eleger os seus. Eles estão na internet vivendo de influência, então se o deputado já é influencer, vive de internet e só quer gravar vídeo, deixa ele ser influencer, mas não precisa ser deputado, não vai servir. O deputado é para fazer lei. Que leis foram feitas? Elas servem para nós? O feminicídio que a cada dia cresce, inclusive, essa gente do Paraná, de Santa Catarina do Sul, que eu vi hoje no jornal, que são 11 feminicídios só no Rio Grande do Sul,
Eu vi isso na imprensa, tá? No YouTube. Gente, essas pessoas de Deus, da igreja, de família, não deveriam ser pessoas mais santas, mais corretas? Afinal, são de Deus, são da família, não sei o que lá, não sei o que lá. Não é verdade? Como é que pode ter mais feminicídios, ter mais casos contra animais do que todo o resto do Brasil? Não é estranho isso, não? O homem lá, deputado que falou mal do Maranhão, aquele que era delegado, depois virou youtuber, agora é deputado, que falou que em Santa Catarina as pessoas sabem votar, as pessoas são diferentes. Será que era isso que ele queria dizer com diferente e eu não entendi? Quanto à crueldade, quanto à maldade? Mas eu acho que não, porque essas pessoas que levantaram a causa do Orelha são boas pessoas. São pessoas incríveis. No meio de tantos nazifascistas, um lugar que tem uma história neonazista, e mesmo assim, eles se levantaram. Então, é muito importante que nós entendamos que todos nós estamos em perigo. O seu filho, o meu filho, os seus animais, os meus animais, todo mundo está em perigo enquanto isso e aquilo estiverem vivos. É melhor para nós que eles caminhem nas ruas. Porque na rua tudo pode acontecer e não é culpa de ninguém. Não é culpa nossa. Outra coisa, esse porteiro tem que ser indenizado. A veterinária que atendeu a esse cão, que jamais será a mesma pessoa, tem que ser indenizada pelo que ela foi obrigada a ver. Essa heroína que achou o cãozinho orelha e que socorreu a ele, ela tem que ser indenizada. Porque o que essa mulher viu, o que ela viveu, nenhum de nós, pausa para a água, nenhum de nós é capaz de imaginar. Porque se eu passei mal, se eu passei dias para poder gravar isso daqui, os jornalistas, os influencers, todo mundo passou mal. E cada vez que eu fecho os olhos, eu vejo a Orelha pulando aquelas ondinhas no mar, brincando com todo mundo. Porque ele era feliz, porque ele era bom. Ele era a criatura que mais amava no mundo, que é o cachorro, porque Deus os fez assim. Imagina a mulher que encontrou esse cão. Essa mulher nunca mais será a mesma pessoa. A veterinária nunca mais será a mesma pessoa. Eles têm que ser indenizados. O porteiro foi obrigado a assistir tudo aquilo. Depois foi corrigido. Ele foi prejudicado pelo condomínio, que deveria indenizá-lo. Deverá. Eu espero que um bom advogado faça isso. Além deles indenizarem todas essas pessoas, eles têm que indenizar toda a humanidade. Porque este crime foi uma barbárie contra a humanidade. Porque se eu falar só crime, não cabe no código. Então, nós, sociedade, que fomos obrigados a ouvir, a assistir e a saber que a justiça está com eles, a polícia também, porque já eram para essas coisas estarem apreendidos e no dia que eles saírem, todos nós estarmos esperando lá fora, porque tem uma coisa também. Os queimadores de índio, às vezes a pessoa fala assim, eles já cumpriram, já pagaram o que eu devia à sociedade. Fale por você, tá? Eles podem ter respondido lá na cidadezinha deles. Isso não importa, não. A mim não pagaram nada. Para mim serão para sempre assassinos, queimadores de índio. Se tu come com ele, gosta dele, mora com ele, dorme com ele, é um problema teu. Eu não quero nem perto de mim. E se um dia eu souber que ele está perto de mim, eu saio correndo. Porque se ele queimou o índio, pode queimar qualquer um. Até o dia que ele morrer. E olhe se o que ele cria não é pior do que ele também. Igual esse caso. Não sabemos, né? Tu vai confiar? Eu não vou confiar. Tu vai deixar teu filho no lugar com essa gente? Eu não deixaria o meu, não. Deus me livre. Jamais. Então, todos nós estamos em perigo. Esse porteiro, essa veterinária, essa moça que achou esse cãozinho, todos eles precisam ser indenizados. Cada cuidador que cuidava do Orelha tem que ser indenizado. E se isso 1, 2, 3 e 4 tem dinheiro, porque a fábrica que os gerou, que os ensinou a ser como são, a praticarem o que praticam, então que todo esse dinheiro sirva para essas indenizações, além da indenização coletiva de todos nós que fomos obrigados a lidar com isso. Nós que protegemos animais, que cuidamos de animais, cidadãos comuns também. Toda a humanidade tem que ser indenizada. E já que eles têm milhões, eu quero saber se já começaram a promover essas indenizações. E que, detalhe, a indenização é uma obrigação social. Não paga nada não, tá? E não isenta de nada, não. Para mim, eles vão dever para sempre.
E enquanto eles existirem, toda a humanidade, e até se existir outro planeta, também vai correr risco. Porque se eles têm muito dinheiro, eles podem daqui a pouco pegar um ônibus espacial e torturar seres vivos de outro lugar. Tu duvidas? Eu não duvido. Então é sobre isso. Tudo que eles fizeram não cabe no Código Penal, gente. É impossível, é inenarrável, é indescritível. O pior de tudo isso, sabe? Além da barbárie, é vir a justiça apoiar isso, a polícia não poder agir como deveria. Porque, veja, se a polícia tivesse agido no caso do Cão Caramelo, que antes tinha sido torturado, porque há várias câmeras, as matérias estão mostrando isso, nada disso teria acontecido com a Orelha. Então, o Estado também foi omisso. Além das fábricas geradoras disso, 1, 2, 3, 4 e quantos houverem, eles são, claro, os maiores culpados, porque geraram, botaram no mundo, ensinaram a ser assim. E a criança aprende que o adulto ensina, mas eles não são crianças, porque não são pessoas. Porque uma pessoa não é capaz de fazer aquilo. O Bola, que matou Elisa Samúdio, não é capaz de fazer aquilo. O Bruno, goleiro lá que está envolvido no processo, também não é não. O maníaco do parque não é, o Ted Bundy não é. Não dá. É intragável, é indescritível, é inenarrável. E é por isso que eu não vou narrar aqui, porque eu não quero que você enlouqueça, entende? Só para você saber que você tem que se proteger. Grave esses rostos, grave esses nomes. Os nomes nem tanto, porque nome se falsifica, né, muito facilmente. Agora, gravem os rostos. Porque por mais que uma pessoa faça plástica, gente, o olhar que não tem nada de humanidade é facilmente perceptível e percebido. Facilmente. Então, foca no olhar e no sorriso. E você nunca será confundido. Proteja suas crianças, vamos nos proteger, todos estamos em perigo. Essa veterinária tem que ser indenizada, esse porteiro, cada um de nós, cada ser vivo que teve que ouvir isso e saber que isso aconteceu. E o Estado também tem que nos indenizar, porque foi omisso. Já tinha acontecido, ninguém investigou, ninguém buscou câmera, e só aconteceu com a Orelha porque o Estado falhou antes. Se havia câmeras, como tem imagens aparecendo aí, por que a polícia não tomou providência antes? Por que será? Se fosse um preto favelado, será que não tinha tomado, não? Eles matam se vê a pessoa com guarda-chuva. Mas eles são brancos, né? São poderosos, enfim. Isso aqui é para dizer que tudo que eles fizeram não cabe no Código Penal, não cabe em lugar nenhum. Então, precisamos eternizar essas imagens e essas fisionomias. E de onde veio isso, gente? De onde veio isso? Tem muito mais. Porque nós nem imaginamos o que existe ali das árvores geradoras. Se esse conjunto de isso e daquilo não fazem isso juntos. Se estão na internet juntos, se praticam isso juntos, se há reuniões, comemorações, entende? E muito provavelmente isso nunca virá à tona, né? Porque a polícia já mostrou que o máximo que vai fazer é o que já fez. Quase nada, né? E é isso. Então vamos pedir que eles caminhem nas ruas livremente. E já que a justiça não existe para isso que foi tão bárbaro, que não cabe no Código Penal, nem no ECA, nem em canto nenhum, deixa o livre-arbítrio da natureza agir. Nós, animais, junto com os silvestres, junto com os domésticos, junto com as aves que voam. Deixa nós atender a nossa necessidade de livre-arbítrio. E a gente só vai saber como ela funciona quando eles estiverem na rua, porque eles vão aparecer um dia. Numa rave, numa festa, porque, veja, quando você ensina a crueldade a uma criança, quando ela é pessoa, quando ela é criança, e ela cresce sem limites, esse ser moldado e fabricado para, que eu chamo de marginal doméstico, porque é produzido em casa, esse é o violador no trânsito, esse é o estuprador, esse é o feminicida. E quando as pessoas ficam pedindo lei para feminicídio, eu sempre falo, o problema não é lei. Gente, preste atenção, lei é remédio. Quem tem saúde não precisa de remédio, tá? O feminicídio no Brasil é uma questão de educação doméstica. É produzir marginal doméstico. Ele cresce porque mamãe acha lindo, mamãe acha engraçado, mamãe protege, mamãe defende e passa a mão na cabeça.
E lá na frente é ele que estupra, é ele que mata, é ele que faz tudo isso. Por quê? Ele aprendeu no espaço dele de conforto e segurança que era certo fazer o que ele quisesse. E no dia que ele ouve um não, ele mata. E ele não mata sozinho. É preciso construir presídios para que nos crimes possíveis as árvores geradoras sejam presas também e paguem. Agora, nesse caso aí, a prisão, gente, é um adjetivo. Deixa essa galera circular na rua. E a sociedade é que tem que decidir. Por quê? Se o deputado não trabalha, se o juiz não opera, se a polícia não pode trabalhar, o que resta para a sociedade? A sociedade não pode ser punida porque ela foi abandonada. Fomos abandonados. Estamos à própria sorte. Então, é mais do que justo que sejam eles e nós. Por que não? Nós estamos em perigo, hein? O seu bichinho pode morrer a qualquer momento. O meu também. Cuidado. Gravem esses rostos. Guardem essas imagens. É preciso que todo mundo tenha essas imagens claras para que, quando qualquer um de nós estejamos às ruas e de repente nos cruzarmos com um desses isso 1, 2, 3, 4, 5, seja lá quantos forem, cada um possa perceber, identificar, relacionar e fugir ou se defender. Uma sociedade sem justiça, sem legislativo que opere, sem juiz que tome decisão, sem polícia que entregue resultado, está à própria sorte. Então ela tem todo o direito de se defender e de praticar a legítima defesa. E justiça para nós não necessariamente é a mesma coisa que significa para uma juíza amiga de um suposto assassino, ou de uma polícia supostamente ineficiente, ou não interessa, não é? Não necessariamente é a mesma justiça. Quem abarca tudo é a sociedade. Quem paga tudo é a sociedade. E a prioridade precisa ser da sociedade. Então, a partir do momento que existe alguém extremamente perigoso, esse alguém, isso precisa ser identificado. Porque a Constituição, ela é muito superior ao Código Penal. E já que o que foi cometido não cabe no Código Penal, muito menos caberia no ECA, que é um ECA de verdade. Ocorre que a Constituição é infinitamente superior ao ECA. Portanto, estamos vivendo um estado de sítio neste lugar e em qualquer lugar do mundo. Porque se esses issos têm acesso à internet, ao mundo digital, eles podem praticar infinitas barbáries como esta que eles praticaram. Porque o mundo online é infinito. Portanto, eles são potencialmente, extremamente perigosos. Salve o seu filho, salve-se, salve os animais, salve a natureza, porque enquanto eles estiverem vivos, tanto os isso quanto suas árvores geradoras, cada um de nós, cada substância viva, cada ser vivo, cada planta, toda a fauna, toda a flora corre perigo. E é o que temos, gente, é isso. Justiça por orelha. Justiça por não existir mais nenhum marginal doméstico. Absolutamente nenhum. Presídios para árvores geradoras do mal, fábricas do mal e máquinas do mal. Cadeia para isso 1, 2, 3, 4, em número infinito. Para o que concorda, para o que assiste, para o que é omisso, para o que se cala. Para o que conhece, para o que é coleguinha, para o que é confidente, para o que é amiguinho, para o que está perto, para todos eles. Algo que os faça desaparecer. Algo capaz de nos proteger. Estamos sozinhos, desamparados e desassistidos. Justiça por orelha e por todos.